Pessoal, é o seguinte, a gente está aqui, a gente vai fazer uma aula sobre lançamento de negócios, lançamentos digitais. Estou aqui com minha esposa Sara aqui na minha frente, minha sócia também. A gente está fazendo essa aula porque a gente vai lançar um negócio, né? Então eu vou dar um overview, vai ser uma aula bem didática no sentido prático, né? Eu vou explicar o que é um lançamento, por que fazer um lançamento, como fazer um lançamento e como estruturar um lançamento, mas a gente não vai entrar nos detalhes. Alguns pontos aqui dessa aula a gente vai deixar para temas futuros, né? Para a gente destrinchar, como por exemplo aqui, quando estava montando um roteirinho, eu vi aqui persona. Persona vale a pena ter uma aula só sobre isso, mas a gente vai dar um geral falando sobre lançamento de negócio, tá bom? Certo. E se tiver alguma dúvida de algum tema, você pode falar, que aí a gente vai esclarecendo aqui para você e para o pessoal. Show. Perfeito? Ó, primeiro que a gente tem que entender que existem duas formas de vender na internet. Ou a gente faz um lançamento, né? Ou o produto ele se vende através de um lançamento ou através de uma venda perpétua, né? A venda perpétua é o produto estar ali sempre disponível e qualquer pessoa a qualquer momento poder ir entrar no checkout e encomendar aquele produto, seja um produto físico ou digital, que é diferente do lançamento. O lançamento ele acontece algumas vezes em determinados períodos de momento, em algum momento, né, em determinados períodos. E por que eu vou escolher uma ou outra coisa para fazer, para lançar um negócio ou para fazer venda, né? Como é que eu vou escolher o modelo de venda para o meu negócio? É importante a gente entender que venda, né, quando a gente fala o que é uma venda? Uma venda nada mais é do que a gente elevar o nível de consciência de uma pessoa acerca de um problema, de uma solução e de um produto. E quando a gente eleva o nível de consciência dessa pessoa acerca de um problema, de uma solução e de um produto, a venda naturalmente acontece. Só que, e aí existem todas as técnicas comerciais, técnicas de marketing para a gente, de certa forma, ou orquestrar ou manipular para que isso aconteça de acordo com a nossa vontade, né? Então o que a gente precisa fazer aqui para escolher entre lançamento ou perpétuo é entender que quando o produto está disponível, aí disponível para a pessoa ir lá, ou ela tem que conhecer muito bem quem é você e ela ter muito confiança em quem é você, ou ela tem que entender muito bem sobre o problema dela, né? Entender que ela tem um problema forte e ela sentir dores por causa desse problema, ou seja, existem problemas que a gente tem que não nos incomodam, e existem problemas que nos incomodam, né? Existe uma grande diferença entre essas duas coisas. E depois ela entender qual que é a solução do problema dela. E isso se faz através de elevação de nível de consciência, que na prática, dentro da internet, isso é conteúdo. Então, quando a venda está no perpétuo, precisa que exista uma produção de conteúdo bem orquestrada, uma produção de conteúdo bem constante, pensado de um modo em que a gente vai estar todo o tempo fazendo conteúdos para que ela entenda quais são os problemas que ela tem, mostre que esses problemas causam essas dores que ela tem, causam esses incômodos que ela tem, e mostrar que existem soluções. E, eventualmente, também mostrar que uma dessas soluções é esse produto. Claro. E mostrar que esse produto é assim, 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 assado. Então, fazer isso ao longo de meses. Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, ela tem um problema, ela reconhece que tem um problema, ela conhece várias soluções sobre esse problema, ela sabe que você apresenta uma solução para esse problema, mas ela não tem confiança em você. E aí ela te segue no Instagram. E aí ela tá procurando, né? Porque ela ainda não encontrou, ela ainda não escolheu a solução para o problema dela. Mas ela segue você e segue os 3 concorrentes, né? E aí ela vai ficar seguindo você por 7 meses até falar, não, dentre essas 3 pessoas é a Sara que sabe melhor resolver esse problema, é a Sara que tem o melhor produto, é a Sara que tem a melhor solução, então eu vou comprar dela. Mas é a constância de conteúdo que vai mostrar isso para ela? A constância e a qualidade. A constância por quê? Porque não adianta ter um conteúdo de qualidade, porque hoje em dia as pessoas elas estão elas veem quantos conteúdos por dia, né? Claro, o conteúdo não é nada.
um conteúdo não é nada. Então ela tem que ter uma constância. É melhor ter 100 conteúdos médios do que 10 conteúdos bons. Ou curtos, né? Não de qualidade inferior, mas menores, fracionados, mas mais constantes. Exatamente. Aí que também está uma grande diferença entre o lançamento e o perpétuo. Então a gente já entra no lançamento. Porque o que é um lançamento? Ao invés de você precisar fazer milhares de pequenos conteúdos para dar pequenas doses de valor ao longo do tempo para que a sua marca, né, seu produto e também essas coisas relacionadas a mostrar o problema, mostrar dois, para que isso entre na cabeça da pessoa e a gente alugue um espaço dentro da cabeça da pessoa, para que a sua marca esteja lá, a gente faz isso através de um grande conteúdo. Porque o lançamento nada mais é do que um grande conteúdo. Né? A gente vai entrar em detalhes, aqui a gente vai chamar de evento. Né? Mas para a gente passar de fato e começar a falar de lançamento, a gente precisa entender isso que um marqueteiro, um grande publicitário chamado Eugene Schwartz falou sobre os 5 níveis de consciência do produto. O primeiro nível deles é as pessoas que são inconscientes do problema. Ou seja, elas têm um problema, mas não sabem que tem um problema. Né? Depois são as pessoas conscientes do problema, ou seja, tem um problema e reconhece que tem um problema. Depois são os conscientes da solução desse problema, porque muitas vezes a pessoa tem uma dor nas costas, né, mas não sabe como resolver, não sabe que existe um quiroprata, não sabe que existe uma massagem, não sabe que existe uma postura correta, não sabe que existe um exercício de alongamento, só tem um problema, mas é inconsciente da solução. E existe o 4º nível, que é a pessoa que ela é consciente do problema, ela já deixou de ser inconsciente do problema, se tornou consciente do problema, é consciente da solução e é consciente do seu produto. Né? Então, não basta a pessoa ter consciência do problema e ter consciência de que existem soluções, ela precisa ser consciente de você, de que você tem uma solução. E aí tem o 5º nível, que é a venda acontece quando a gente faz uma pessoa chegar nesse 5º nível, que é o que o Eugene Schwartz chamou de o mais consciente. O mais consciente é aquele que é consciente de que o seu produto é o melhor para aquela pessoa. Né? E isso, obviamente, precisa ser uma verdade. Não adianta você estar sendo comparado na cabeça da pessoa com dois, né? Tá concorrendo na cabeça da pessoa entre você e o seu concorrente, e a grande realidade é que o seu concorrente tem um produto melhor. A realidade é que, no final das contas, no longo prazo, ele vai ganhar porque ele tem um produto melhor, claro. Mesmo que o seu marketing seja melhor. Sim, mas tem que ter uma solução efetiva também, real, né? Tem que ter uma solução efetiva, uma solução real e saber mostrar isso. Difícil. Né? Porque muitas vezes você pode até ter uma solução melhor, mas você não conseguir demonstrar, transmitir. Ou seja, a outra pessoa nunca vai ser mais consciente de que a sua solução é melhor. Então, a venda ela acontece quando a gente passa por todos esses níveis. E entender também que quando a gente fala da audiência, ou seja, quando a gente fala do público, das pessoas que estão aí na internet, das pessoas que estão aí no mundo, elas estão em diferentes níveis de consciência. Então, cada uma das pessoas que está aí está em um nível de consciência diferente. Você vai ter que falar com todas elas de alguma forma. Sim ou não. Eu posso escolher falar com pessoas que são conscientes da solução. Depende muito do nicho de mercado que eu estou inserido, depende muito do tamanho do mercado que eu estou inserido, depende muito do tipo de solução que eu estou dando, depende muito mais do produto e de como que eu me posiciono. Porque, por exemplo, a gente vê aí essas pessoas que vendem curso na internet, tipo um Wendel de Carvalho da vida. Né? O que ele vende? Ele vende ganhar dinheiro. Sim. Ou seja, é a coisa mais genérica possível. Ele está falando praticamente de pessoas que estão inconscientes do problema. Porque ele vende ganhar dinheiro, mas na verdade o que ele está vendendo é coaching. O que ele está vendendo é mentalidade. Ou seja, ele está vendendo para pessoas que são inconscientes do problema. Inconscientes do problema. Inconscientes do problema. Porque o produto dele é um produto de mentalidade. E ele vende isso falando ganhe dinheiro. Vê que uma coisa é diferente da outra, elas estão associadas, lógico, mas a pessoa que quer dinheiro, ela está inconsciente de que, na verdade, o que ela precisa é mudar a forma de pensar. Entendi, perfeito. Entendeu?
Então, mas aí quando a gente chega para um produto muito específico, sobre um curso de psicologia dos locais? Dos espaços? Dos espaços, né? Psicologia dos espaços. Então, aprenda a organizar a sua casa com psicologia dos espaços. Essa pessoa que quer utilizar a psicologia dos espaços para organizar o local, ela primeiro já tem que entender que, beleza, é importante ter um local organizado. Então, ela já é uma pessoa muito consciente e que existem várias formas de organizar o local. Então, ela já entende que existem várias soluções para o problema dela e que psicologia dos espaços é uma dessas soluções. Compreende? Então, a gente está falando aqui, por exemplo, nesse caso, de vender só para quem já é consciente da solução. Compreende? Mas nada impede da gente fazer um evento de lançamento, ou seja, nada impede da gente fazer um grande conteúdo e que a promessa desse conteúdo seja, por exemplo, você é infeliz, você tem depressão porque a sua casa é desorganizada. Claro. Aí você já está falando com uma pessoa menos consciente sobre o que é psicologia dos espaços, por exemplo. Sim. Mas você vai conseguir falar isso porque você está construindo uma narrativa. Uma campanha de marketing, agora a gente não está nem falando de lançamento, a gente está falando de marketing. Uma campanha de marketing é a gente conseguir criar esse fio condutor, criar essa linha, criar essa narrativa, trazendo a pessoa de onde quer que ela esteja até comprar o nosso produto, até fazer o que a gente está propondo para ela fazer. E a gente cria esse fio condutor através de comunicação. Né? Isso que é uma campanha de marketing. Então, então a gente tem que escolher para quem que a gente vai falar, porque os nossos recursos são escassos. Né? Porque a gente poderia querer falar, não, eu quero falar com qualquer um, porque todo mundo precisa ter uma casa bem organizada. Claro. Né? Mas será que esse produto, dessa forma que eu estou ensinando, com o ticket que ele é para todo mundo? Ou ele é só para quem mexe com decoração? Não, né? Ou para uma dona de casa que quer aprender a organizar seu espaço e não entende que isso provém da sua própria psicologia. Exato. Então, a gente tem que entender todos esses cenários para tomar essa decisão de com quem que a gente vai falar, como que a gente vai falar. E aí a gente entra, de fato, em matéria. A gente entra, de fato, no tema de como estruturar um lançamento. Bom, um lançamento, quando a gente está criando essa campanha de marketing no formato de um lançamento, a gente tem que entender que um lançamento ele tem 3 fases principais. O mercado quando eu digo, é Érico Rocha. Né? Quem trouxe isso aqui para o Brasil. Essa fórmula de lançamento vem do Jeff Walker, né? É um livro chamado Launch, do Jeff Walker. O Érico Rocha ele licenciou isso e trouxe aqui para o Brasil. Então, no mercado fala-se de 3 fases, que é o PPL, o PL e o L, que é o pré-lançamento, o pré-lançamento e o lançamento em si. Aqui eu gosto de dar outro nome para ficar mais simples, que o pré-lançamento é a fase de captação, ou seja, você está chamando pessoas para o seu evento, que o evento eles chamam de pré-lançamento. E depois tem o lançamento, que é o carrinho aberto, é a venda. Então, tem essas 3 fases. O evento, que é o lançamento, né? O evento de lançamento. O que vem posterior a esse evento, né? Logo posterior, que é a venda. Esse evento serve para vender alguma coisa. E você vai chamar as pessoas para o seu evento. Então, o lançamento é muito simples. Chame as pessoas para um evento, faça um evento e venda alguma coisa nesse evento. Ponto. É muito simples. Isso que é um lançamento. E aí aqui a gente colocou 4 grandes pilares que a gente precisa ter organizado e estruturado no nosso lançamento. Em ordem. São pilares que a gente tem que pelo menos quando eu faço meus lançamentos, eu trato nessa ordem para ficar algo mais simples, mas não necessariamente você precisa ver dessa ordem. Mas pilar número 1, comunicação. Pilar número 2, produto. Pilar número 3, evento. E pilar número 4, oferta. Né? Então, quando a gente divide
o lançamento desses 4 pilares ajuda e facilita a gente a estruturar. O que eu chamo de estruturar o lançamento? É desenhar a estratégia. Né? Então, estruturar o lançamento é desenhar a estratégia de lançamento. E dividindo esses 4 fica mais fácil para a gente organizar o que é a estratégia, organizar o que é o cronograma do lançamento, organizar o que é o planejamento do lançamento. E aí depois disso parte para a execução. O que é a execução do lançamento? É fazer todas as peças de comunicação, sejam elas gráficas, sejam elas escritas, é fazer as páginas, né? É fazer a infraestrutura, se você vai ter um evento online, fazer a infraestrutura de venda, de pagamento, etc, etc, etc. Mas nada disso importa se a estratégia não está bem traçada e bem definida. Tá. Então, 4 grandes pilares. Primeiro pilar, comunicação. Né? Comunicação é a gente, dentro da nossa campanha de marketing, né? Que ela vai desde a captação até a venda, dentro da nossa campanha de marketing, a gente definir algumas âncoras, a gente fazer algumas definições que vão ajudar a gente a entender como se comunicar e com quem se comunicar e quando se comunicar. Tá? Primeira coisa que a gente tem que definir, a nossa persona ou o nosso público-alvo. São coisas diferentes, a gente vai ter uma aula só para destrinchar o que é persona e o que é público-alvo, mas é basicamente a gente saber com o que a gente está conversando. Né? A gente não precisa de muita firula aqui, a gente pode fazer pesquisas e pesquisas para descobrir qual que é a faixa etária, onde que mora, blá, 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 mas é a gente utilizar o senso comum. Né? Se a gente está vendendo um produto de organização de lar, né? A gente vende para quem cuida dos lares, né? Claro. Que nem você falou, por exemplo, donas de casa. Donas de casa, diaristas. Exato. São pessoas que cuidam da organização do lar. Então, é coisa simples, né? Então, se a gente já tem um produto bem definido, é quase que óbvio quem que é o público-alvo desse produto. Então, a gente não... só quando a gente vai passar por uma nova fase, por exemplo, né? De fazer um lançamento investindo dezenas, centenas, milhões de reais em investimento em tráfego, que a gente precisa ter um estudo muito bem detalhado nisso, porque a gente vai atingir exatamente quem são essas pessoas. Né? Mas quando a gente está fazendo um lançamento, um primeiro lançamento a nível pequeno, né? Com uma audiência que já existe muitas vezes, etc, 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 a gente só precisa ter muito bem claro quem que é essa pessoa. Né? E o produto bem definido. E o produto bem definido. Porque se o produto está bem definido, a persona é óbvia. A persona só não é óbvia quando o produto não está bem definido. Se o produto é genérico demais, cai no erro. Claro. Então, primeira coisa, primeiro ponto da comunicação, definir persona e público-alvo. Segundo ponto da comunicação é desenhar isso que que eu gosto de chamar de âncoras de comunicação. É a gente definir medos, problemas, dores e desejos dessa persona. Né? Então, a gente escolheu a persona. Personas são donas de casa. Então, e aí dentro do cenário que a gente tem que pegar a persona e aplicar ela dentro do cenário que a gente está falando. Então, o cenário que a gente está falando é dentro da casa dela, dentro de uma casa desorganizada, por exemplo, etc. Beleza, qual que é o medo dela? O medo dela é receber visita e a visita ficar abismada com a casa. O medo dela é as pessoas se sentirem desconfortáveis com a bagunça. Né? O medo dela pode ser a família dela não se sentir confortável dentro da própria casa, né? Exato. Às vezes não é preferir ficar fora do que ficar dentro de casa. Porque pode ser que a pessoa, não é que ela seja desorganizada, mas é que ela quer saber a melhor forma de se organizar. Perfeito. Né? E veja que, só fazendo um parêntese aqui, esse exemplo que você deu, muitas vezes a pessoa não é consciente disso, né? Meus filhos ficam muito tempo fora de casa. Mas por que meus filhos ficam muito tempo fora de casa? Às vezes a pessoa não consegue conectar isso. Seus filhos ficam muito tempo fora de casa porque eles não sentem a vontade, não se sentem confortáveis dentro de casa. E isso é um nível de inconsciência. Entendi. E se a gente quiser falar sobre isso, né,
A gente tem que conseguir fazer essa ponte dentro da nossa narrativa, fazer essa ponte dentro da nossa comunicação. Claro. Mostrar isso em fatos dentro do nosso evento de lançamento. Olha só. Entendeu? Perfeito. A gente tem que mostrar isso. Dentro do evento de lançamento, a gente tem que falar: olha, você sabia que muitas vezes os seus filhos não ficam dentro da sua casa mais do que você gostaria? Sabia que muitas vezes você não consegue reunir a sua família porque o seu ambiente de casa não é convidativo? O ambiente que você tem não é favorável, não é aconchegante? Claro. E isso... Porque isso é uma coisa que eu falo muito, mas a minha dificuldade está em comunicar isso para as pessoas. Assim, de forma mais... Natural. Não natural, mas mais superficial. Tipo assim, a pessoa chega e ela entende que é isso. Não, eu tenho que dar um grande... Porque para você é óbvio. Para mim é óbvio, exatamente. Exato. Porque o meu nível de consciência é outro. Exatamente. Claro. Exato. E aí a gente tem que entender que a gente não está falando pra gente, a gente não está falando para pessoas que O que é óbvio pra gente não é óbvio para outras pessoas. Exatamente. E aí a gente fazer uma boa campanha parte em a gente fazer essa desconstrução e ir trazendo a pessoa, trazendo a pessoa. Do imanente ali, né? Exatamente. Do mais trivial, do mais mundano, do mais... óbvio pra gente. Exato. Do mais não óbvio até o mais óbvio. Exatamente. Então a gente separa o que são esses medos, problemas, dores e desejos, né? Como é que eu faço? Isso aqui também é outra aula que a gente vai dar, que é o que eu chamo de framework de comunicação. Framework de comunicação é fazer isso, só que de maneira muito mais aprofundada, né? A gente pode falar sobre problemas internos, problemas externos, problemas filosóficos. A gente pode falar de métodos, mecanismos, passo a passo. A gente pode falar da transformação, a gente pode falar dos benefícios. Mas aqui esses 4 pontos, né? Isso tudo que eu estava falando são itens, né? Âncoras de comunicação. Mas esses 4 pontos aqui são os mais básicos. Que se a gente tiver eles, ou nem eles, a gente pode trabalhar só com 2, né? Que são dores e desejos, ponto. A gente pode trabalhar só com dores e desejos. É pegar a nossa persona e falar quais que são as dores dessa pessoa. Meus filhos não ficam em casa. Eu gasto muito tempo arrumando a casa. Isso é importante. Eu sinto desconforto com alguns móveis que estão em locais que não deveriam estar. Eu quero mudar minha casa, mas eu não sei como. Eu quero arrumar minha casa, mas eu não sei como. Eu sinto essa vontade de arrumar, mas não sei por onde começar. E muitas vezes a pessoa ela fica mudando de móveis o tempo todo, de lugar, e não sabe que isso é porque falta um senso de organização. Não aguento mais arrumar minha casa e ficar insatisfeito toda vez que eu termino ela. Então, são dores que a pessoa tem. E é listar, literalmente. Então, coloca lá. Quem é a persona? Donas de casa. Dores. 2 pontos. E vai listando tudo isso. Tudo isso. E que nem você falou. Se a gente conseguir colocar a frase que ela fala, melhor ainda. Claro. Quero arrumar minha casa, não sei como. Gera identificação, né? Exatamente. Imediata. E aí, isso e os desejos dela, né? Gostaria de uma casa acolhedora, gostaria de uma casa limpinha, gostaria de uma casa harmoniosa, gostaria de uma casa... etc. Gostaria que tudo estivesse no seu devido local. Claro. Blá, 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 blá. Isso me lembra, isso que você falou, de gerar essa identificação falando frases que talvez eu falaria, é muito que a gente acaba sofrendo quando a gente fala, por exemplo, de um meme ou alguma coisa assim. Frases que toda mãe fala. Aí você cita frases e vê que é uma coisa meio universal, né? Que não é só você que tem esse problema, não é só você que passou por isso, né? Na volta a gente compra. Você fala uma frase dessa, todo mundo fala. Minha mãe falava isso. Então isso gera uma identificação imediata. Tipo, a pessoa consegue se ver ali. Rir daquilo ou comprar um produto. Exatamente. E quando a gente tem muito bem definidos quais que são essas âncoras de comunicação, e o que eu chamo de âncora é essa frase, né? São esses pilares, essas âncoras, essas pequenas frases. A gente consegue criar peças de comunicação, essa dica aqui é ouro, tá? A gente consegue criar peças de comunicação muito mais simples, muito mais rápido. É assim, ei você, o framework, né? É o template em branco. Ei você persona, ei você dona de casa. Você sente que medo? Seus filhos passam muito tempo fora de casa? Eu tenho um convite para te fazer.
Vou fazer um evento no dia tal, para você aprender a, desejo, organizar a sua casa de uma forma harmoniosa para acolher todos. Então, se você quiser participar desse evento, clica aqui no link abaixo e faça a sua inscrição. Perfeito. Compreende? Então, quando a gente tem separado o que são essas âncoras de comunicação, a gente consegue criar as nossas peças de comunicação da nossa campanha de marketing e ter uma coisa que é muito importante, que é unidade, né? Ou seja, durante uma campanha inteira, ou seja, durante um lançamento inteiro, eu preciso falar a mesma coisa, Claro. várias vezes, De várias formas de diferentes. várias formas diferentes, entre aspas, porque é importante falar as mesmas coisas. Repetir a mesma coisa. Repetir a mesma coisa. Algumas coisas a gente fala de formas diferentes, mas algumas coisas a gente tem que martelar e falar essa mesma coisa para que isso Vai fixando. fixando. Como, por exemplo, o próximo ponto da comunicação, que é a gente definir uma promessa. A gente definir uma promessa. Porque sempre quando a gente fala de um produto, sempre quando a gente fala de uma solução, sempre quando a gente fala de uma jornada, né? A gente, quando a gente está convidando a pessoa a participar de uma campanha de marketing, a gente está convidando ela a participar de uma jornada. A gente está convidando ela a participar de um mundo novo que a gente está apresentando para ela, que é esse produto, que é essa marca, que é essa experiência, que é esse conhecimento. A gente está convidando a pessoa a isso. E todo convite vem com uma promessa. Ei, vamos ali tomar um sorvete? É muito gostoso. Ei, vamos ali tomar um sorvete? É legal. Ei, vamos ali tomar um sorvete? É rapidinho. Ou seja, todo convite vem com uma promessa, implícita ou explícita. E se a gente está fazendo um lançamento, a gente quer que essa promessa seja extremamente explícita e que a gente martele essa promessa na cara dessa pessoa a todo momento. Então, essa mesma promessa é a promessa que a gente separa aqui em H1 e H2, né? Outra linguagem publicitária. H1 é a headline principal e H2 é a sub-headline, né? Isso também daria outra aula, a gente não vai entrar em pormenores de como desenvolver boas H1s e boas H2, porque isso é uma aula, isso é um curso inteiro, né? O que é H2 mesmo? Sub-headline. A headline, ou seja, o título principal, e a sub-headline, que é o subtítulo, Claro. né? Muitas vezes é a promessa e um descritivo, a promessa e um slogan, alguma coisa nesse sentido. Não, são palavras muito ruins usar descritivo e slogan, mas é alguma coisa nesse sentido. Podia ser a promessa e um CTA. Não, Não? CTA é outra coisa. CTA é outra coisa. Pode ter um CTA dentro do H1 e pode ter um CTA dentro do H2, mas não é o CTA. Não, eu sei que não é, mas pode ser um CTA. Pode ser, mas tipo o H1 ele pode ser indireto. Aí também não vamos entrar porque é outro estudo, também está muito relacionado aos 5 níveis de consciência, né? Porque se fazer uma headline, se fazer uma H1 para uma pessoa inconsciente é completamente diferente de fazer uma H1 para uma pessoa consciente do problema. Então vai muito desse nível também. Promessa extremamente explícita. Promessa extremamente explícita. Mas aqui só dando uma bibliografia para quem quiser se aprofundar em como fazer H1 e H2 de acordo com os 5 níveis de consciência do produto, é Great Leads, né? É um livro do Mark Ford que ele explica toda essa lógica de como fazer H1s e H2 de acordo com cada um desses níveis de consciência. Então, fizemos a nossa H1, fizemos a nossa H2 e detalhe, é importante a gente entender que existe H1 do evento e existe H1 do produto. Né? Como assim? Porque dentro do evento vai acontecer uma coisa e você vai prometer uma coisa. E o produto você vai prometer outra coisa. Mas a gente vai entrar mais quando a gente falar sobre o que é o evento, qual que é o papel do evento. É porque o produto ele já está fora da campanha de marketing, compreende? Então eu estou falando de uma promessa da campanha. A campanha ela acaba com o momento de venda, mas a venda leva ele para outro local, que é fora da campanha de marketing. Então isso aqui é uma outra coisa. A promessa do produto ela tem que ser diferente da promessa do produto, do evento.
Porque se a promessa do evento e a promessa do produto for a mesma coisa, a pessoa não compra o produto. Claro, porque ela vai ganhar a mesma coisa que ela já ganhou ali. Exato. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então, o produto, já entrando aqui no próximo tema, né? O produto, ele resolve um problema. E a campanha também resolve um problema. Qual que é o problema que a campanha resolve? Oferecer um produto. Digamos que é isso, né? O objetivo da campanha é oferecer um produto. Mas a realidade é que o objetivo da campanha de marketing ou o objetivo do lançamento é fazer a pessoa sair do nível de consciência que ela está até o mais consciente. Ou seja, o objetivo da campanha de marketing, o objetivo de um lançamento é fazer a pessoa sair do nível de consciência que ela está, de qualquer um dos 4 anteriores, até ela ir para o nível mais consciente. Esse é o objetivo da campanha. E aí a venda acontece por consequência, né? E entenda, né? Tem muita gente que faz campanha de lançamento, muita gente que faz evento de lançamento só com cheio de gatilho mental, cheio de copywriting, cheio de nhenhenhé de manipulação, mas não é isso. Não é Claro. isso. Tem que dar conteúdo. Tem que dar conteúdo técnico. Tem que fazer a pessoa elevar o nível de consciência dela. E se ele só consegue fazendo isso, não manipulando a comunicação, mas oferecendo aquilo que a pessoa realmente vai poder pôr em prática, né? Exatamente. Porque eu posso dar várias técnicas ou nomes técnicos para as coisas que eu estou ensinando e no fim não ensina nada. Exatamente. E aí você vai estar fazendo uma venda por medo. Você vai estar fazendo uma venda por pressão. Você vai estar fazendo uma venda... Manipulação. Uma venda sem forma, sem conteúdo. Isso não se sustenta, porque essa pessoa ela vai comprar o produto e não vai usar o produto. E isso, num negócio a longo prazo, não faz o menor sentido, né? Porque num negócio a longo prazo, você quer que essa pessoa continue sendo fiel a você. Você quer que ela adquira uma fidelidade. Você quer que ela se transforme com o produto que você entregou para ela. Se ela se transformar, ela fica, né? Exatamente, porque ela vai ter confiança em você, ela vai ter confiança na sua palavra. Se você faz uma comunicação só com gatilhos mentais, uma comunicação só com técnicas de manipulação, que é possível, né? Você vai vender? Vai vender, mas isso não vai ser sustentável. Então a forma correta de fazer a pessoa evoluir de nível de consciência do produto é dando conteúdo. Claro, porque aí você vai aumentando o nível de consciência dela gradativamente. Exato. Só que aí existe a grande questão, é dar o conteúdo certo, na hora certa e, de fato, sim, aliar algumas técnicas para prender a atenção da pessoa. Porque a pessoa ela tem que assistir o conteúdo. Então, você tem que ter uma didática boa. Você tem que utilizar alguns gatilhos para que a pessoa fique com a atenção aqui e assista. Claro, porque até foi como você falou antes, né? Tem tanto conteúdo ali, a pessoa passa tanto conteúdo que você tem que ter algum diferencial. E esse diferencial vai estar na técnica que você usa, ou na forma como você se apresenta, ou etc. E você tem 1 segundo para isso só. Exato. Então isso precisa ser muito certeiro. 1 segundo para isso, mas até dentro do lançamento. Do lançamento a gente está falando às vezes de um evento de 40 minutos, um evento de 4 horas. E dentro desses 40 minutos, dentro dessas 4 horas, tudo tem que estar muito bem organizado. E tem que ter determinados elementos que vão prendendo e renovando a atenção dessa pessoa, renovando a curiosidade dessa pessoa. Por isso que é o conteúdo certo, no momento certo, alinhado com técnicas certas. De novo, a gente também não vai entrar aqui nos pormenores de como fazer um pitch, por exemplo, porque também isso seria mais uma aula de 1 hora, 2 horas para a gente passar, né, como fazer um pitch perfeito, ou quais que são os elementos para fazer um pitch. E quando eu digo pitch, eu digo evento de lançamento. Porque um evento de lançamento é um pitch, né? Claro. Mas vamos voltar aqui. Então, quando a gente está falando dos 4 grandes pilares, né? A gente falou de grande parênteses que a gente fez aqui, né? A gente falou de pilar número 1, comunicação, né? Que a gente falou de persona, público-alvo, a gente falou das âncoras de comunicação, medos, problemas, dores, desejos. A gente falou que a gente precisa ter uma H1 e uma H2, né? As promessas bem definidas, que essas promessas elas vão estar no anúncio, elas vão estar na página de inscrição,
elas vão estar nas comunicações entre a inscrição e o evento, e elas vão estar no evento em si. Essa H1 e H2 do evento, né? E também, dentro de comunicação, antes de passar para o segundo pilar, que é o produto, dentro de comunicação eu coloquei aqui que é ter as marcas, né? Como assim? Que são as identidades do produto e do evento. Identidade visual mesmo. Tanto a nível de comunicação, de fala, de escrita, como a nível visual, até mesmo de cores, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de um feed de Instagram, por exemplo, né? O feed de Instagram tem determinadas postagens, tem determinados vídeos, blá, 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 blá. Se você está fazendo um evento de lançamento, você tem que mostrar para a sua audiência que existe uma coisa diferente acontecendo. Ou seja, o evento tem que ter uma nova identidade da identidade padrão, porque tem que ser um ponto de destaque. E o único jeito de ser um ponto de destaque é com uma identidade diferente. Uma identidade diferente na forma de falar, uma identidade diferente nas roupas, uma identidade diferente na estética. Exato. A estética ela vai na forma de falar, nas roupas que você veste, nos cenários, nas cores das postagens, etc, etc, etc. Né? É interessante ter uma logo, mas não é obrigatório, mas ter uma diferenciação no lançamento, no produto e na identidade normal da marca, ela é importante. Tá? Então, a gente passa para o segundo grande pilar, que é o produto. Produto aqui, a gente também não vai entrar em pormenores de como desenvolver um produto, porque desenvolvimento de produto também é outro estudo. Então a gente vai ter outra aula para falar sobre desenvolvimento de produto. Fiquem tranquilos, a gente está falando de lançamento aqui. Mas um produto, ele tem que ter um nome, tem que ter um preço, tem que ter uma descrição, né? Ou seja, a descrição desse produto, ela pode ser várias coisas, depende do que é esse produto. Se a gente está falando de um produto físico, se a gente está falando de um infoproduto, né? A descrição de um infoproduto são módulos e aulas, né? Isso que é a descrição primordial. Um parágrafo sobre o que é, né? 3, 4 frases sobre o que é esse curso e quais são os módulos e quais são as aulas, né? E também quais são os módulos e quais são as aulas é um outro estudo, né? Porque, por exemplo, a gente poderia juntar, né? A gente poderia fazer uma coisa muito bem amarrada de que cada módulo ou cada aula combate, ou seja, é a solução de um medo, de um problema, de uma dor. Compreende? Porque dentro do nosso pitch, dentro da nossa apresentação, tudo que se passa na cabeça da pessoa e tudo que a gente falou que é um problema, mostrou para ela que é um problema, onde que está a solução? Está dentro do produto. Claro. Mas como está dentro do produto? Não, é uma aula. É uma aula. Assim, como deixar a casa confortável para os seus filhos gostarem de ficar nela. Isso é uma aula. Numa aula você fala exatamente sobre isso. Precisa ser assim? Não. Não precisa chegar nesse nível de detalhe, mas é possível. Uma forma de desenvolver o produto é chegar nesse nível, por exemplo. Então, o produto tem um nome, esse nome ele precisa ser simples, ele precisa ser óbvio, né? Se ele não for óbvio, ele precisa de uma descrição, porque tem muita gente que bota, é o método XL2. O que isso significa, né? O que é o método XL2? Não, tem que ser óbvio, né? O melhor nome é o nome em que só de você falar ele você já entende o que o produto faz. É o desinchar. Desinchar. O que ele faz? Ele é um chá que desincha. Óbvio, né? Não tem nome melhor do que isso, entendeu? Preço. O preço tem que ser condizente com o público e condizente com o valor que entrega. Né? Então isso aí também é um outro estudo. Não adianta você ter você querer vender para donas de casa, né? E ter um produto de 20 mil reais. A não ser que seja uma esposa troféu. Exato. A não ser que seja um público específico, bizarramente qualificado. E aí a gente está falando, aí tudo tem que ser voltado para esse público, né? Mas se a gente está falando do brasileiro médio, né, a gente tem que entender, inclusive, beleza, quanto que um brasileiro médio ganha, né, quanto que uma dona de casa, e aí a gente também tem que entender outra coisa que pode até complicar. Pô, mas se ela é dona de casa, então possivelmente quem é o dono do dinheiro é o marido,
né? Então, aí tem outra coisa. Ela quer o produto, mas ele que paga o produto. Então tem que ser uma coisa fácil de fazer ela convencer o outro de pagar o produto. Ou explicar o produto, né? Ou explicar o produto, etc, etc, etc. Então, o preço do produto tem que se adequar à realidade para quem a gente está vendendo. Às vezes pode ser o caso de criar vários produtos, né? Criar um produto, se a gente está falando de organização, linhas, né? A gente está falando de organização. Então, criar um produto para donas de casa, criar um produto para decoradores, criar um produto para arquitetos, criar um produto para diaristas, criar um produto para pessoas curiosas, whatever. Então, às vezes também pode ser essa segmentação e ter várias linhas. Um produto que é R$50, outro produto que é R$500, outro produto que é R$2.000, outro produto que é R$5.000, whatever. Então, adaptar esse produto ao público, né? E também um ponto de comunicação dentro do produto é saber as funcionalidades e os benefícios, né? Isso também são outro estudo à parte, que é benefícios e funcionalidades. Mas isso entra dentro da descrição? Não. Isso entra pode entrar dentro da descrição. Que funcionalidade é o que é, benefício é o que ela ganha, né? Vou te ensinar a organizar os itens da sua casa. Ou seja, entende que, vamos lá, itens da cozinha. Entende que a funcionalidade que você está dando é organização dos itens da cozinha. Isso é o que faz, é a funcionalidade da aula. E o benefício é... Agilidade ao cozinhar. Exatamente. Agilidade ao cozinhar. Esse é o benefício. Você gostaria de ter mais agilidade ao cozinhar? Então, deixa eu te explicar aqui que agilidade ao cozinhar, ela vem quando os itens da cozinha estão organizados. Então, são duas coisas que estão conectadas e a gente tem que juntar isso aí. Entendi. Mostrar isso para a pessoa, que são funcionalidades e benefícios, que a gente está falando da mesma coisa de jeitos diferentes. Porque o que a pessoa compra, ela não compra funcionalidade, ela compra benefício. Mas a gente tem que mostrar para ela qual é a funcionalidade que dá o benefício para ela. Então, beleza, já falamos de comunicação, já falamos de produto, agora a gente vai falar de evento. A gente entrou em módulos e aulas falando sobre aqueles títulos que você falou, né? De colocar as dores, etc. Isso. Seria uma forma. Juntar. É interessante falar também, quando a gente fala de módulos e aulas, isso é uma coisa muito simples, né? O seu curso pode ter 12 módulos? Pode ter 12 módulos. Pode ter 20 módulos? Pode ter 20 módulos. Nossa. Mas o quanto mais a pessoa tem que ser digerível, né? Tem que ser palpável. Qual que é a melhor estrutura de todas para ensinar uma pessoa? 3 passos simples e práticos. Início, meio e fim. Primeiro você tem que entender alguma coisa, depois você tem que aplicar alguma coisa e depois você tem que fazer a manutenção de alguma coisa. Primeiro você vai... 3 passos, né? Monte o produto, instale o produto e use o produto. Né? Então, se a gente conseguir reduzir a comunicação de como acessar a transformação que o nosso produto dá para a pessoa, como acessar a promessa que o produto dá para essa pessoa de uma maneira simples, 3 passos, 5 passos, né? 3 passos, 4 pilares, de uma maneira simples, palpável, tangível, pontos, uma linha, faz isso, pronto, acabou, perfeito. Uma linha de pensamento, uma linha lógica. Né? Exatamente. Então tem que criar essa lógica de como desenvolver o produto, mas isso a gente fala na aula de desenvolvimento de produto. Evento. Quando a gente passa para o terceiro grande pilar, a gente está falando de evento. Eventos de lançamento existem vários, né? Se a gente pegar essas escolas de lançamento de infoprodutos, a gente vai ver que tem o lançamento semente, o lançamento por desafio, as imersões. Hoje em dia tem um lançamento monstruoso, o lançamento espartano, o lançamento de não sei o quê, o lançamento clássico, né? O lançamento meteórico, etc, etc, etc. Tem vários tipos de lançamento, vários modelos de lançamentos diferentes. Ou seja, o que está mudando aqui é o formato do evento. Todos são eventos. Um meteórico é um evento. Um lançamento semente é um evento. Um lançamento clássico é um evento. É tudo evento.
A gente precisa botar isso na nossa cabeça. É tudo evento. Até um meteórico que não tem aula é um evento. O que é um meteórico? Joga as pessoas no grupo de WhatsApp, faz uma oferta e vende. Não tem aula, você não ensina nada. Mas por quê? Porque o lançamento meteórico, ele fala com pessoas no nível 4. Sim. Que são conscientes do produto. Ou seja, todo mundo que está dentro de um lançamento meteórico já conhece seu produto. Ele só está precisando de uma oferta especial. Ele só está precisando de uma promoção. De uma oportunidade para comprar. Se fazer um lançamento meteórico para o nível de pessoas inconscientes do problema, não funciona. Claro. Entendeu? Então, o formato do seu evento também vai do público que você está conversando. Porque uma coisa é fazer uma aula de 40 minutos. Se você está fazendo uma aula de 40 minutos, o que você consegue ensinar está reduzido a 40 minutos. Você pode, em 40 minutos, fazer uma pessoa sair do nível inconsciente para o mais consciente? Pode. Mas é uma coisa muito objetiva e pontual, né? Muito objetiva, pontual, e aí entra N outros fatores, né? Uma coisa é você ter 1 hora de conversa, uma aula de 1 hora, e fazer ela sair do inconsciente para o mais consciente e comprar um produto de R$100. Outra coisa é você fazer isso com comprar um produto de R$1.000. Outra coisa é você fazer isso com comprar um produto de R$10.000. Entende? Então, a gente tem que ver todos esses fatores, né? Ver a credibilidade de quem está vendendo, ver a credibilidade do negócio, ver se o produto que a pessoa está vendendo já existe, já tem resultado, tem prova. Isso vale muito, ter prova, ter testemunho. Tem pessoas que já usaram aquele produto e tiveram a sua vida transformada. Claro. E o que a pessoa precisa saber? Porque às vezes o que a pessoa vai precisar saber para comprar um produto muito, né, muito exaltado, no sentido de complexidade intelectual e de valor econômico, precisa de muito papo, muita conversa. Ou você vai para uma linha de vender sonho, né? Por que pessoas conseguem vender produtos muito caros em tão pouco espaço de tempo? Porque vende sonho, né? Ou seja, não fala sobre o produto em si, não fala sobre a técnica em si, fala só sobre a liberdade geográfica, a liberdade de tempo, a liberdade de dinheiro, fala só sobre... É meio filosófico, Exato. Né? Fica só no campo das ideias, falando sobre coisas muito atreladas aos desejos mais íntimos. Mas quando a gente traz, de fato, vamos falar sobre solução, vamos falar sobre produto, vamos falar sobre problema de forma objetiva, a gente tem que entender quanto que a gente vai ter que falar, quanto que a gente vai ter que conversar, qual que vai ser essa troca, mas de maneira mais objetiva possível. Porque se a gente delonga mais do que o necessário, o que acontece? A gente perde a atenção da pessoa. Claro. Então a gente tem que entender essa linha tênue, qual que é o mínimo possível que eu preciso para atingir esse objetivo. Quanto mais claro for o produto, melhor eu consigo comunicar isso no evento, né? Perfeito. Quanto mais claro é o produto, mais claro é o público. Quanto mais claro é o produto e o público, mais claro vai ser a formatação do evento. Quanto mais claro vai ser a formatação do evento, mais clara é a comunicação. Exatamente. Disso. E uma comunicação clara, assim, ela é muito curta, ela não precisa encher muita linguiça, né? Ficar explicando e rebuscando. E as coisas são claras e simples e a pessoa entende. Exato. Mas tem que entender aquilo que a gente falava anteriormente, que é entender que o que é óbvio pra gente. Claro, mas ser simples não é ir pelo que é óbvio pra gente. Ser simples é entender qual é o produto, estruturar isso, e aí porque você entendeu, você consegue ir no mais trivial, porque você entendeu realmente, profundamente, qual o nível que chega esse produto, quem é o seu público, como vai ser o evento, etc. Perfeito. Então é isso, é definir o formato de acordo com qual que é aquilo que a gente qual que é o nível de consciência e quais que são os atributos até mesmo de preço do produto. Então, para definir o formato, local que ele vai acontecer, né? Ele vai ser presencial, porque dá para fazer um lançamento presencial. Vai ser um lançamento online, se vai ser online, vai ser onde? No YouTube, vai ser no Meet, vai ser no Zoom, vai ser num grupo de WhatsApp, né? Vai ser num grupo de Telegram, vai ser por e-mail. Tem lançamentos que acontecem por e-mail, né? Qual que vai ser a duração dele, né? Se ele é por e-mail, ele é quantos e-mails?
Quantos dias, né? Se ele é num Zoom, né? Esse Zoom ele vai ser uma imersão de 3 dias, 4 horas por dia. Ele vai ser uma imersão de 6 horas. Ele vai ser uma chamada de 1 hora, né? Então isso é a duração. E qual que vai ser o estilo dele, né? Semente, desafio, clássico, meteórico, etc, etc. Também a gente não vai entrar nos pormenores de cada um desses métodos, porque também não importa, né? No sentido de que se você entendeu esses princípios que a gente está falando, o que é um semente não importa, o que é um desafio não importa, o que é um lançamento clássico não importa, o que é um lançamento meteórico não importa. Porque se você entender os princípios disso aqui, você modela o seu lançamento de acordo com a sua realidade. Sim, não importa saber o nome do lançamento. E os diferentes formatos que existem, né? Porque você vai fazer o melhor lançamento possível para o público que você conhece, com o produto que você tem e com os recursos que você tem, né? Porque fazer um lançamento clássico completo, ele exige infraestrutura, ele exige recursos. Eu preciso saber fazer landing page, eu preciso saber fazer uma gravação, eu preciso saber fazer YouTube, eu preciso contratar a ferramenta de e-mail, eu preciso blá 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 blá. Sendo que você pode fazer um lançamento gratuito por Instagram. Né? Usar o Instagram ManyChat, você já faz um baita de um lançamento. Instagram ManyChat já faz um baita de um lançamento, por exemplo, né? Pago ou gratuito, o lançamento ele pode ser pago, né? Ou pode ser gratuito. Você pode convidar as pessoas para uma aula no YouTube, convidar as pessoas para uma call no Meet, ou você pode convidar as pessoas para um evento pago, né? Para um summit, né? Para um congresso, para uma conferência, para uma imersão, para qualquer coisa. Convida as pessoas para um local pago, né? Em que essa pessoa está indo e pagando um valor muito acessível, né? De 10 a 200 reais, depende do público, né? 10 reais só para ter o comprometimento, né? 200 reais a pessoa fala, não, estou indo num evento, é um evento que custa 200 reais. E lá você vende o seu produto de verdade, né? Porque lembrar que o evento de lançamento tem conteúdo, o evento de lançamento é um produto por si só. A gente tem que formatar o evento de lançamento para que ele seja um produto por si só. Porque ele causa transformação. Ele causa transformação no nível de consciência dessa pessoa. Ela muda comportamentos dela com conhecimento disso. O evento ele tem que ter um nome, né? É importante que ele tenha um nome, que não é o nome do seu negócio e não é o nome do seu produto. É o nome do evento, né? Então esse evento é o aulão, 2 pontos. É o workshop, 2 pontos. Masterclass, 2 pontos. A imersão, 2 pontos. Não precisa ser alguma coisa 2 pontos, não. Pode ser a retomada, né? Sim, mas muito diferente do seu nome comercial e do produto que você vai oferecer depois. Exato, porque tem que, né, a marca tem que ter uma identidade, tem que ter uma estética, e isso o evento tem que ter um nome. E o último ponto aqui também é a promessa do evento, né? A gente tem que separar o que é a promessa do produto e a promessa do evento. Elas podem ser parecidas? Sim, elas podem ser parecidas, mas tem que entender que uma está em um nível superior do que a outra. O produto, ele essencialmente está num nível superior do que o evento. Porque o evento ele vai gerar uma compreensão e aí você vem e diz assim, ó, olha a compreensão que você teve com isso aqui que eu tô te dando, que é um evento. E eu posso te oferecer um produto que te leva um nível acima, um patamar acima. Então o produto tem que ter essa capacidade de olhar lá de cima, do degrau de cima e dizer, ó, aqui tem mais. Você quer? Então compre o produto. Exato. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. E tem, acho que uma outra forma até mais interessante de enxergar é que o produto, ele só vale para as pessoas que viram o evento. Compreende? Claro. No sentido de que esse produto, ele só serve para quem está preparado. A gente coloca numa tônica de vocês estão aqui porque nós estamos te preparando para que você possa entender isso que tem dentro desse curso.
Estamos te preparando para que você possa usar este produto. Porque se você não tiver essas informações, isso aqui não serve de nada, né? Claro. Então é tudo uma preparação. Tem um cara que sempre faz lançamento que ele faz muito isso, né? Esqueci o nome dele. Poxa, eu não vou lembrar o nome dele. Pode continuar aí. E aí? Ele faz muito isso. Ele diz assim, você precisa assistir essa aula para poder entender o que eu vou te oferecer depois. E é tipo assim, 5, 6 aulas, 5, 6 dias seguidos. Uhum. E vende demais. Exato. Todos os grandes é isso. Porque, no fundo, é realmente o produto, ele só é... Porque o produto, ele só faz sentido para quem está no 5º nível de consciência. Claro. E o único jeito da pessoa chegar no 5º nível de consciência é, ela te conhece há muito tempo. Ela te conhece há meses, anos. E acompanha ferrenhamente o seu produto, o seu conteúdo durante esse tempo. Ou ela participou de um lançamento de muitas aulas com você. E muitas vezes, por exemplo, acontece da pessoa chegar e, por exemplo, essa pessoa já tem uma autoridade instantânea, né? Sei lá, você chega no Instagram de um Pedro Sobral da vida, você olha, o Pedro Sobral tem sei lá quantos milhões de seguidores e sei lá quantos dezenas de milhares de alunos nisso, gestão de tráfego. Pô, se a pessoa tem milhões de seguidores e dezenas de milhares de alunos em gestão de tráfego, e eu entro em qualquer publicação e só tem gente ovacionando ele, é lógico que ele é uma autoridade instantânea. Mas não é porque ele é uma autoridade instantânea que eu vou comprar um produto de R$1.000. Eu tenho que ver na prática, né? Então, às vezes, ver uma aula já é o suficiente. E isso que a gente falava de esse produto só serve para quem estava nessa aula, ele entra já no 4º ponto, que o 4º ponto é oferta, né? Então, só recapitulando, a gente falou de comunicação, né? Personas, âncoras de comunicação, promessa, identidade de marca. A gente falou sobre produto, que tem que ter um nome, um preço condizente, uma boa descrição, benefícios e funcionalidades. A gente falou sobre o evento, que ele tem que ter um formato adequado, a gente tem que definir se ele é pago ou gratuito. Esse evento ele tem que ter um nome, uma identidade, e ele tem que ter uma promessa H1 e H2 do evento. Que essa promessa H1 e H2 é diferente do produto, que o produto também tem que ter uma promessa. E a gente entra no 4º ponto, que é a oferta. E aí, oferta são duas coisas. São condições especiais e empilhamento de valor. Como assim? Como assim? Condições especiais é uma condição especial de preço. Por exemplo, o produto ele está disponível no Perpétuo, né? O produto está disponível no Perpétuo por R$1.000. Mas nesse lançamento, somente para as pessoas que participaram desse lançamento, ele está com 30% de desconto. Então você pode adquirir ele por R$700. Então, uma condição especial de preço. Condição especial de público, por exemplo. Só para quem estava. Só para quem estava lá. Só para quem se inscreveu. Só para quem pagou R$50 e participou desse evento, né? Que é o que a gente falava, né? Pô, esse produto é só para quem está aqui. Ou seja, ninguém mais recebeu comunicação. Existe uma exclusividade, uma condição especial. Condição especial de quantidade. Eu posso chegar e falar, só tem 100 vagas. Limitar, mas entender que essa limitação ela tem que ser real, porque muita gente coloca limitação imaginária na cabeça, né? Escassez. Só para gerar um sentimento de... Exato, gerar escassez falsa. Escassez falsa não existe, não é que não existe, existe, mas primeiro que é mentira, né? E segundo que ela não se sustenta. A escassez ela tem que fazer sentido. Então, se for um infoproduto que a gente está falando, se for um curso online, a gente tem que entender que curso online, o custo marginal é 0, né? Depende de como que é o seu suporte. Se é um curso online sem suporte, não faz sentido você colocar escassez de quantidade nisso que você está vendendo. Se tem um suporte via chat que responde até 48 horas,
É uma coisa que você tem que pensar em quantos alunos você consegue atender. Se é um suporte no seu WhatsApp pessoal, já é outro nível. Se você faz lives de tira dúvida e blá blá blá, já é outra coisa. Se é uma mentoria, mesmo que seja uma mentoria em grupo, né, existe um número máximo de pessoas que você consegue atender, tirar dúvidas. Se for você mesmo que entrega isso, se for uma equipe que está entregando isso, aí você já consegue escalar ad eterno, né, ad infinito. Se for um negócio físico, é óbvio que existe limite, caso você tenha estoque, né? Se você tem fornecedores também, vários fornecedores para suprir, não existe necessidade de limitar, a menos que seja um negócio exclusivo, né? Uma linha exclusiva daquilo que você está produzindo. Então, quantidade é uma condição especial. E tempo também é uma condição especial. Essa oferta dura só durante o que eles falam de carrinho aberto, né? Você pode ter um carrinho aberto que fica aberto até as vagas acabarem, até o estoque acabar. Carrinho aberto que fica durante um mês, durante 7 dias, durante um dia. Isso que você define, mas entender que tanto a captação, vamos lá, fase de lançamento, tanto a captação como o que acontece entre a captação e o evento, que a gente pode colocar nessa quarta fase, né, que é a nutrição, né? Então, vamos consertando aqui. O lançamento tem 4 fases: captação, nutrição, evento e o carrinho aberto, e a venda, né? Então, a nutrição é o que acontece entre a captação e o evento. Porque essa pessoa ela se inscreveu, mas ela precisa ser lembrada constantemente que ela se inscreveu no evento e ser nutrida. Porque a gente também precisa preparar ela em algum nível para estar ali. Né? Exato. Diárias. A gente vai falar sobre isso. Para você entender isso, vale a pena você ver esse estudo de caso. Blá, blá, blá. Então, preparar a pessoa para o evento. E a venda, né? O período de venda. Esses períodos, eles podem ser definidos ad eterno. Mas, por exemplo, né, um carrinho aberto depende muito do nível de escassez que você tem e depende muito de vários fatores, né? Mas eu já vi carrinho aberto de 30 dias, de 45 dias que deram muito bons. Geralmente, o tradicional é o carrinho ficar aberto até 7 dias, né? Aqui no Brasil, por muito tempo, isso foi encurtado. Carrinhos abertos de 3, de 4 dias. Mas também existem casos de carrinhos abertos de 45 dias, né? Depende de muitos fatores, a gente também não vai entrar nos pormenores aqui. Captação, né? Captação varia muitas coisas, né? Quanto que deve ser o seu tempo de captação. Ponto número 1. Você vai investir verba de tráfego ou não vai investir verba de tráfego? Se sim, quanto que você vai investir? Porque existe uma administração desse dinheiro, para que esse dinheiro possa render mais frutos possíveis, né? Então, dependendo disso, vale a pena você estender, tipo, começar a captar 60 dias antes, para começar a fazer testes com uma porcentagem da verba, até você achar a linha de comunicação, achar o público ideal. E aí, quando você faz esses testes por 15, 20 dias, até você acertar e poder injetar mais grana e fazer uma captação de 30, 40 dias, por exemplo. Mas dá para você fazer uma captação de 7 dias, mas 7 dias é muito corrido, né? Vale a pena, o ideal aqui é você ter pelo menos 15 dias para fazer uma boa captação. Então, uma margem interessante para você fazer é entre 15 e 45 dias de captação. Entender também que se você faz uma captação muito longa, né? A pessoa se inscreve para um evento que vai acontecer daqui a 2 meses, e o tanto que você não tem que lembrar essa pessoa de que aquele evento existe. Gera muito mais trabalho também, né? Gera muito mais trabalho. A probabilidade, porque é fatídico, tá? Números de grandes lançamentos mostram isso. As pessoas que mais comparecem e as pessoas que mais compram, na verdade, mentira, depende muito de quem está fazendo o lançamento, depende de público frio, público morno, depende de vários fatores. Mas, no geral, pode-se falar isso, tá? Pode-se falar isso, que quem mais compra e quem mais participa do lançamento é quem se inscreveu mais na boca, né? No sentido de
mais recente. Mais recente. 7 dias, escrevi, consumi muito conteúdo, participei do lançamento e comprei o produto. Mas isso depende de vários outros fatores. Me corrigi aqui, depende de se é público frio, se é público quente, depende quem que é essa pessoa, o que é o produto, depende de muitos fatores. Mas bota aí como um negócio, entre 15 e 45 dias. Eu sempre gosto de fazer o meu ali 3 semanas. 3 semanas é excelente para captação, boa, um pouquinho menos de um mês, aí é top. Então a gente viu para as condições especiais de valor, de público, de quantidade e de tempo, né? E o segundo item da oferta é empilhamento de valor. O que é o empilhamento de valor? É fazer aquele combão de oferta. Lembra? Quando a gente vai lá e compra o produto. Que nem isso aí surgiu na Polishop, né? Na Polishop você comprava uma esteira, mas aí você ganhava uma shakeira, um grill George Foreman e várias outras coisas. Porque tinha um produto principal e vários outros produtos agregados. Mas nem no Mercado Livre ou na Shein aparece assim, você compra o produto e embaixo você vai gostar também de vários outros produtos e o preço especial para esse combo de produtos. Exato. Isso aí já é uma outra estratégia também. Não, eu sei, mas tipo assim, é fazer um combo, tipo assim, esse produto aqui e tem vários outros que são úteis junto com esse. Exato. Isso inclusive é outro tópico que seria order bumps e upsells, né? Que aqui a gente não vai falar sobre order bumps e upsells. Mas, quando a gente fala de oferta, existe essa questão do empilhamento de valor. Isso não é necessário ser feito. Mas já existe um senso comum no mercado, que quando você, principalmente quando a gente fala de infoproduto, né? Tem esse infoproduto, mas tem várias coisas de bônus, né? Você vai ganhar isso de bônus, é de graça que você está ganhando. Não é de graça, está incluso na parada, né? Mas essa comunicação que se utiliza no mercado, isso não é necessário. Você tem um produto de qualidade, você não precisa ficar fazendo bônus para tentar agregar valor, mas o nome dessa técnica é empilhamento de valor. Mas, em alguns casos, é muito interessante sim você fazer isso para que seu produto, neste lançamento, fique mais completo, principalmente quando você está trabalhando com públicos com nível de consciência mais baixo. Ou seja, com pessoas mais inconscientes do produto. Por quê? Porque, vamos lá, por exemplo, tu tá fazendo um produto muito específico para uma... Vamos pegar seu exemplo, né? A gente está fazendo um produto de organização de espaço, né? Produto de organização de espaços utilizando psicologia dos espaços. Então, se a gente tem um produto de organização dos espaços utilizando psicologia dos espaços, muitas vezes vai entrar uma pessoa que é uma dona de casa, que está muito interessada, que achou o seu conteúdo fantástico, achou você fantástico, achou a sua didática fantástica, né? Achou o produto muito interessante, mas ela nunca estudou nada de psicologia. Então, tipo, na cabeça dela faz, putz, eu queria muito comprar mas isso não é pra mim. Esse produto, mas isso não é pra mim, porque eu não entendo nada de psicologia. Gostei dessa menina, eu sei que ela organiza muito bem, mas isso não é pra mim. Mas não. Por quê? Porque você tem um bônus gratuito que é introdução à psicologia, do básico ao psicologia de espaço. Então, isso quebra, é isso que você falou, isso não é pra mim. O que é ela falar, isso não é pra mim? É uma objeção. Você vai quebrando objeções. Você vai quebrando objeções com o teu próprio produto. Ou seja, o teu próprio produto, a estrutura do teu produto, ele tem que quebrar objeções. E muitas vezes vai ter objeções que só o seu produto não vai quebrar. Mas você sabe que ali, né? Você sabe que ali, dentro daquele público que está participando daquele evento, tem determinadas pessoas com determinadas objeções, e aí você cria bônus que quebram essas objeções. Por isso, assim, deixa
te contar uma coisa que não sei se você sabe, muitos de vocês talvez não saibam, quem não participou de muitos lançamentos, de lançamentos grandes, às vezes não tem essa ciência, mas o normal de acontecer é o produto não estar pronto até o pitch final. Muitos lançamentos, muitos grandes lançamentos acontecem que eles nem têm produto, O produto não está pronto. Por quê? O produto é formulado, só existe uma ideia, né? Só existe a ideia, a big idea central. Existe a ideia que é a linha tênue, que pega a narrativa. Mas o que tem aqui no final, ele só é construído com base nas necessidades das pessoas que seguiram essa linha. E muitas vezes tem só o produto principal, mas todos os bônus estão em aberto. Que os bônus eles vão combater as objeções que aparecerem no evento. Então, se eu tenho um evento de 3 dias, por exemplo, eu posso pegar nos comentários do YouTube, por exemplo, se for uma live no YouTube, se for um chat, ou se as pessoas, se for uma live e as pessoas podem responder, e aí a gente monta os bônus do produto especialmente para que aquelas pessoas possam entrar nesse produto. Isso são formas da gente conseguir trazer mais pessoas, servir essas pessoas e fazer um produto para aquele grupo. Por isso que muitas vezes o lançamento é tão maçante, porque a gente tem que construir o lançamento enquanto ele está acontecendo. Muitas vezes a gente vai construir o produto, não só o lançamento, vai construir o lançamento e o produto enquanto ele está acontecendo. Basicamente é isso, né? Fazendo uma recapitulação, a gente viu aqui essas duas formas de vender na internet, perpétuo e lançamento. A gente entendeu que isso, né, escolher a forma vai de acordo com como que a gente consegue se apresentar para as pessoas em termos dos níveis de consciência. Entendemos que fazer uma venda é passar pelos 5 níveis de consciência e que em um lançamento, é importante a gente tá com isso claro, né? Por que a gente faz lançamento? Porque a gente consegue fazer isso muito mais rápido. Em vez de, a gente consegue reduzir o tempo de elevação do nível de consciência dela em poucos dias. Né? Então, por isso que a gente faz o lançamento. A gente viu que o lançamento tem 4 fases: captação, nutrição, evento e venda. E tem os 4 grandes pilares para a gente desenhar a estratégia de um lançamento. Né? Comunicação, produto, evento e oferta. E isso é o desenho de um lançamento que a gente tem. Então, aqui a gente foi falando coisas que a gente tem que ter. Se a gente responder, né, responder literalmente, pegar um papel, né, o jeito que eu desenho estratégia de lançamento é literalmente isso. É pegar um papel, você pega essa aula aqui, a gente falou de vários pontos que o lançamento tem que ter. Então, você pega todos esses pontos e responde eles. Se você responder todos esses pontos, inclusive, não pode deixar, a gente vai criar um documentozinho, um papelzinho, um documento que está na descrição dessa aula, que tem todos esses pontos que você tem que responder. Respondendo todos esses pontos, parabéns, você tem a estratégia do seu lançamento feita, tá? Então, basicamente é isso. Meu amor, você tem mais alguma pergunta? Tudo certo, vou ter várias daqui a pouco. Tudo certo, então é isso. E vários pontos aqui a gente falou que a gente vai ter várias outras aulas para falar especialmente sobre isso. Essa aqui é a primeira aula, né, da comunidade da Escola 37. Então, é um prazer estar aqui iniciando esse projeto com todos vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer sugestão de novas aulas, também deixa aqui nos comentários que a gente vai construindo isso junto. Forte abraço, até a próxima.